a igreja e o sustento missionário. Abra a sua Bíblia, passa para mim aí, por favor. Liga aqui para mim, Jesus. Tira o vermelho, está gravando. Dia 26 de novembro, a igreja e o sustento missionário. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro ponto. Segundo ponto, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Terceiro ponto, aprendendo a investir na obra missionária. Então, esses são os assuntos que nós vamos ver hoje pela manhã. Avança. Vamos ler o texto que fica mais fácil. Coloca no texto lá, eu esqueci qual é o texto. Avança aí que está lá em classe, depois eu faço esses apontamentos aí. Texto áureo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que toda doação financeira que se faz é uma obra espiritual, irmãos. Não é algo material. É algo material que você dá para poder manter a casa, para que tenha aqui uma esfera espiritual para você poder cultuar. Então todo investimento que se faz é espiritual. Amém, meus irmãos? Amém. E todos têm condição de dizimar e ofertar. Amém? Amém. Ninguém pode esperar ganhar rio de dinheiro para fazer isso. Vamos lembrar da viúva pobre. Quanto que ela deu? Todo o seu sustento. Tudo. Então, todo mundo tem condição de dizimar e ofertar. Não interessa o valor. Não importa a quantia. O que importa é o que investimento que você está fazendo na obra do Senhor. Amém? Amém. Agora põe na leitura bíblica aí. Qual que é? Só fala para mim aí. Ó. Aí, abra aí, Filipenses capítulo 10, versículo 10 a 20. Volta lá nos apontamentos e deixa lá. Filipenses capítulo 10. 4, 10. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso de número 20. Quem achou, leia para mim, por favor. Ora, muito me regozijo no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. É o 20. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar fome e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para vossa conta, mas tendo tudo, ou até em abundância, cheio estou, depois que recebi a cofradia que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Ora,
ele escreve para a igreja de Filipe, uma igreja que cooperou com Paulo na obra missionária abundantemente. E ele faz aí algumas referências aí interessantes. O versículo 10, ele diz da alegria de Paulo com a igreja que cooperava, ou cooperadora. A igreja de Filipe era uma igreja que cooperou muito com Paulo em seu ministério. Ela se desgastou junto com Paulo, cooperando, apoiando e ajudando Paulo nessa obra missionária. Segundo, Paulo deixa claro que sua lembrança é... Se montar meio errado aí, agora tenho para eu saber o que está escrito aí, eu vou demorar. Leia o versículo 11 e 12 também que eu lembro. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então, o que Paulo deixa claro aí? A certeza, ou seja, tudo que ele fez, ele não fez por interesse. Paulo não pregou por interesse, não pregou por um bem social, ele pregou simplesmente sem interesse algum, somente visando a evangelização da igreja, não só de Filipe, mas de todas as igrejas que ele fundou. Ele fazia isso sem interesse algum. Versículo 11 e 14, ele deixa bem claro que sabia suportar tudo. Ele suportava tudo. Ele sabia ter abundância. Quando ele fala saber ter abundância, ele lembra da época que ele fazia parte do Sinédrio, fazia parte do judaísmo, em que ele tinha prestígio, em que ele tinha dinheiro, em que ele tinha respeitabilidade. Ele fala dessa época. E quando ele fala que ele sabe padecer necessidade, é porque a partir do momento que ele se converteu, Paulo não soube mais o que é ter abundância como ele tinha dentro do judaísmo. Então ele fala, eu sei me comportar quando eu tenho muito, mas também sei me comportar quando eu não tenho quase nada. Irmão, o que é que o crente deve pedir para ele na sua vida material? Como é que é a oração do crente? Acha esse texto para mim aí no Provérbios, em que o autor diz para Deus nem dar riqueza e nem necessidade. Eu me esqueci o texto, mas tem um texto no livro de Provérbios que ele diz como deve ser a nossa oração no cotidiano, para nós pedirmos a bênção de Deus, tanto a material, tanto a espiritual. Deixa eu ver, acho que é o capítulo 30, acha para mim aí esse texto, que agora de cabeça eu não vou me lembrar. Quarto, versículo 14 e 17, Filipos, uma igreja missionária, que investia em Paulo. Então, todo investimento que você faz, toda oferta que você dá, você está investindo na obra missionária, você está investindo na obra de Deus. Portanto, é um investimento espiritual e não material. Aí, no versículo 18, ele diz uma igreja aprovada por Deus e que causa prazer em Deus. Vamos ler esse versículo de novo aí, versículo 18, de Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Veja como é que Deus se agrada daquele que voluntariamente doa na obra do Senhor. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com o cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Paulo está dizendo que Deus tinha prazer na igreja de Filipos, pela voluntariedade na doação, pela voluntariedade em investir na obra missionária. Está dizendo, olha, tudo que vocês fazem é como cheiro suave, é aprazível aos olhos de Deus. Então, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós doamos, há um prazer em Deus de ver que nós estamos colocando nosso recurso na sua obra. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o crente não pode ficar com um discurso de miséria, irmãos, porque nós seguimos um Deus grande, um
Deus glorioso. O que a Bíblia fala sobre aquele que vive mendigando? O mendigo do Evangelho é o quê? O mendigo do Evangelho é um injusto. O que a Bíblia diz? Que o justo não mendigará o pão. Então não é um tipo de vida que Deus tem prazer em nós. Não é um tipo de situação que Deus tem prazer em nós. O prazer que Deus tem é de nos abençoar, é de nos enriquecer espiritualmente e, se possível, até materialmente, dependendo da pessoa, viu? O enriquecimento vem dependendo da pessoa. Que se for uma pessoa mais ou menos, ele vai ficar só ali, no fio da navalha. Então, quando você dizima, quando você oferta, há um prazer em Deus em tudo aquilo que você investe na obra do Senhor. E o sexto, Paulo deixa claro que o investimento que fizeram nele tem uma paga divina. É o que ele diz, versículo 19, versículo 20. Entre a nota 10 e 2, a pretarada opta pela nota 2. Tem que optar pela maior. Né? Por quê? Porque Deus sempre faz o melhor para nós. Tendo condição, irmão, oferta. A nota de 2 está bombando. Eu não vou nem dizer, nós lemos um texto ontem lá, que eu quero até repetir com os irmãos aqui. Foi em Êxodo. Os irmãos lá leram Êxodo capítulo 25. Olha só, irmãos, como é que Deus é criterioso naquilo que Ele pede. Êxodo capítulo 25. Vamos ler, leia aí, Jefferson, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 25. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que eu tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o efode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Veja como é que Deus é criterioso. Quando Ele pede uma oferta alçada, Ele diz o que Ele quer. Não é o que eu quero dar. Aqui, o povo não tinha opção. Vamos dar o que nós queremos. Não. Vocês vão dar o que eu quero. Vocês vão dar o que eu estou pedindo. E não aceito nem menos e nem mais. Eu quero exatamente isso para poder fazer a tenda da congregação. Porque todo investimento que você faz há uma paga. O povo ficou 40 anos no deserto. Eles não souberam o que era passar fome, não souberam o que era passar necessidade. Não faltou comida, não faltou roupa, não faltou sapato, não faltou nada. Então eles tinham condição de dar exatamente aquilo que Deus estava pedindo. Amém, meus irmãos? E assim como nós também temos condição de ofertar, dizimar e dar exatamente aquilo que o Senhor pede. Então Paulo está dizendo, olha, tudo que vocês fazem tem uma recompensa. Ele nem precisa, mas ele recompensa, porque ele tem prazer em dar para os seus filhos. Amém? Avança. Eu destaco aí a pele de texugo, né? Pastor, achei o texto aqui. Qual que é o texto? Provérbios 30, do 7 até o 9. Provérbios, veja. Provérbios capítulo 30. Qual é o verso? 7 ao 9. Do 7 ao 9. Olha a oração que você tem que fazer diante do Senhor quando você vai pedir alguma coisa. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de fardo te não negue e diga quem é o Senhor. Espera aí. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza, mas me dê o pão necessário.
não me dê a fartura para não esquecer de ti, e não me dê a miséria para eu não blasfemar contra ti. Continua. De fato não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Porque é assim que o povo age. Quando tem muito dinheiro, não preciso de Deus, tenho dinheiro. Quando não tem muito, aí começa a blasfemar, começa a dizer que Deus é isso, é Deus é aquilo. Então, a gente tem que pedir o pão cotidiano. E dentro do pão cotidiano, ele está dizendo que ele vai dar tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito para a minha subsistência. Amém, irmãos? Amém. Continua. Tem mais aí? Não. Tá? Então, é essa oração que nós temos que fazer. Então, o que nós vamos estudar hoje? Como a igreja contribui de forma específica no sustento dos missionários. Tendo como modelo a igreja de Filipos. E vamos ver como a igreja de Corinto se comportava em relação ao sustento de Paulo. Avança. Então nós vamos ver como que a igreja de Filipos agia e como a igreja de Corinto agia. Porque todo mundo, quando fala de espiritualidade, já lembra logo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto não é uma referência, irmão, para quem é espiritual. A igreja de Corinto é uma referência para quem é de carnal. A igreja de Corinto nunca foi referência para a espiritualidade. Ah, mas lá tinha os dons. Mas e daí? Tinha os dons e tinha um monte de coisa lá dentro. E um monte de coisa errada lá dentro, que Paulo teve que escrever 3 epístolas para corrigir aquela igreja e não conseguiu corrigir. Então ela não é uma igreja referência. Então a gente tem que pegar outra referência para a nossa vida espiritual, menos a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é para nós referência daquilo que nós não devemos fazer. Não devemos fazer na obra do Senhor e não devemos fazer ao nosso semelhante. Para isso ela serve como referência. Agora, como guia espiritual, ela não é a igreja referência, não. Então, Paulo e a igreja de Filipe. Paulo aceitou a oferta voluntária da igreja. Irmão, você tem que ser voluntarioso para ofertar e dizimar. É uma obrigação? É uma obrigação. Não é uma opção. Deus não dá, Ele não dá a opção para eu dizimar e ofertar. Isso é uma obrigação minha e sua. Mas é uma obrigação que eu tenho que fazer de forma voluntária. Eu tenho que fazer sem peso na alma. Eu tenho que fazer sem peso no bolso. Dar voluntariamente para a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Segundo, Paulo vivia pela fé em Deus. Por isso se lançava na obra. Paulo não fez a obra missionária contando com recursos financeiros, ainda que Deus proveu para ele. Mas ele se lançou na obra por fé e para evangelizar. Mas ele sempre contou com a igreja para ajudá-lo no seu sustento. Paulo mostra que viveu na abundância e escassez. Isso capacitou para todo momento, irmãos. Todo momento nós somos experimentados. Todo instante. Ninguém que se lança a fazer a obra do Senhor, não pense que não vai ser, como é que eu posso dizer? Experimentado. Nós somos provados para nós criarmos maturidade espiritual. A gente não pode ser menino na fé a vida toda. Nós temos que crescer. Vocês sabem que crescer dói, né? A fase de crescimento de uma criança é uma fase dolorida. O crescimento é dolorido. Se o crescimento corporal é dolorido, o crescimento espiritual muito mais. Porque nós temos que ter maturidade na nossa vida espiritual. E essa maturidade vai doer, vai custar. Então Paulo diz aí: eu sei passar tudo. Eu sei passar abundância, sei passar escassez, porque eu fui capacitado nessa situação a saber me comportar em cada momento, em cada situação que ele passou e viveu. Então Paulo mostra que ele viveu na abundância e escassez, e isso capacitou para a obra a todo momento. Quando era membro do Sinédrio, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, irmãos. Ele era um cara famoso, era um cara que tinha recurso, era um cara que tinha carta branca para sair matando o crente adoidado. E aí quando ele passa para o Evangelho, vamos ver, irmão, abre lá comigo, olha só, irmão, Deus não faz nada, tipo assim, eu vou deixar ele às cegas. Não, Deus não faz nada, deixa ninguém às cegas, não. Olha o que o Senhor disse para ele,
capítulo 9 de Atos, leia aí a partir do versículo 4. Atos 9, 4. Isso, Atos capítulo 9, versículo 4. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Para aí. Paulo estava perseguindo quem? Jesus. Ele estava perseguindo Os cristãos. a igreja. Mas Jesus disse para ele: ó, por que você está me perseguindo? Porque a igreja é de quem? Jesus. Então, quando alguém nos persegue, irmão, não está perseguindo a nós, está perseguindo a Cristo. E quem persegue a Cristo vai chegar uma hora que o acerto de conta vai vir e não vai demorar. Então, quando alguém se levanta contra você ou se levanta contra a igreja, você tem que ter na cabeça o seguinte: ele não está se levantando contra mim, ele não está perseguindo a mim, mas ele está perseguindo ao próprio Cristo. Então deixa ele lá na mão de Cristo, se virar para Cristo lá, irmão. Eu não tenho que pagar com revide, eu não tenho que pagar com ira, com ódio, porque ele não está perseguindo você, ele está perseguindo a quem você serve. Foi o que Jesus falou para Paulo: por que é que você está me perseguindo? Continua. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele repete de novo: eu sou Jesus, a quem tu persegue, a quem tu maltrata, a quem tu mata. É a mim que você está perseguindo. Continua. Duro é para ti recalcitrar contra os adorões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Continua. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. Agora vai para o versículo 15. Olha o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Aqui Ananias estava reticente de ir até Paulo, porque conhecia a fama dele. Ele disse: eu não vou, Senhor, porque se eu falar ele vai me matar. E aí o Senhor fala: não, pode ir, porque esse aí é um vaso escolhido para mim, para levar o evangelho aos gentios. Agora continua no verso 16. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui Deus está dizendo para Ananias: olha, Ananias, agora ele vai sentir na pele o que é perseguição. Ele vai viver todo santo dia debaixo de chibata, assim como ele fez. Você vê, irmão, que Deus ele perdoa os nossos pecados. Amém? Amém. Mas não cancela as consequências. As consequências é sua. As consequências você vai ter que carregar. Deus está dizendo: Ananias, fica tranquilo, meu filho. A consequência do que ele fez, ele vai colher agora. Agora ele vai saber o que é perseguir os meus filhos nessa terra. Porque Paulo, quando se lançou a pregar, irmão, do primeiro pregação que ele teve até o último dia, ele foi perseguido dia e noite na pregação do Evangelho. Mas Paulo, ele diz que ele era membro do Sinédrio, tinha abundância, e agora tinha escassez, mas ele estava pronto, preparado para todo e qualquer momento. E ele fez isso até o último dia da vida dele. Paulo continuou pregando o Evangelho. Avança. Os privilégios de participar dos textos missionários. A igreja de Filipe e os obreiros tiveram o privilégio de participar da obra de Paulo. Irmão, é um privilégio. Você poder participar da obra missionária é um privilégio que Deus nos dá. É um privilégio poder saber que tudo que você doa, que tudo que você dizima, que tudo que você oferta é revertido para o próprio povo, é revertido para você mesmo. E quando você investe na obra missionária, você está contribuindo
Você está contribuindo para que as almas se cheguem ao Senhor por meio daquele missionário que você sustenta, por meio daquele missionário que a igreja manda. Então você é um privilegiado de poder fazer essa obra junto com os missionários. Dando apoio financeiro, foi o que Paulo mostrou no versículo 15. Diz: olha, eu tive apoio de vocês em todo tempo, em todo instante. E quando ele escreve isso aí, ele já está preso, já está encarcerado lá. E ele está escrevendo e lembrando: olha, eu me recordo de tudo que vocês fizeram, do apoio que vocês me deram durante todo o ministério, apoiando financeiramente, orando, mandando condições para eu continuar pregando o Evangelho. O que é que nós temos que fazer? Orar, ofertar e financiar a obra missionária é um privilégio. Então, quando você ora, quando você oferta, é um privilégio que você tem de estar fazendo a obra missionária junto com o missionário que está lá no campo levando a palavra de Deus. Isso é uma obra espiritual. E é uma obra espiritual por quê? Porque Deus confia nos seus filhos que eles vão dizimar e que eles vão ofertar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando você oferta, quando você ajuda na obra missionária, é um privilégio que nem todo mundo tem. O mundo não tem esse privilégio, nem quer ter esse privilégio. Nós é que somos privilegiados, porque Deus ele dá a devida paga a cada um de nós. Avança. As esferas de sustento missionário. Esse texto que nós estamos estudando, ele tem como base missionária, primeiro, planejamento financeiro. Então, você vai mandar um missionário para o campo, você tem que planejar. Aliás, tudo você tem que ter planejamento, irmãos. Tudo você tem que ter planejamento. A vida você tem que ser planejada. Tem um texto aqui que daqui a pouco nós vamos ler, como é que Jesus ensina quando nós vamos fazer alguma coisa na nossa vida. Ele nos ensina a planejar. E tem que ter planejamento quando você manda, já expliquei, quando você manda o missionário para fora, você está mandando a família missionária. Então você tem que fazer todo um cálculo para saber quanto você vai ter que ter mensalmente para bancar essa família no campo, sem ela passar necessidade. Prover a família com preparo cultural, intelectual e social. Não dá para ir para o campo missionário sem esse preparo, sem conhecer a cultura, sem ter uma formação intelectual, sem conhecer o aspecto social do lugar para onde vai. Então a igreja que se lança na obra missionária, ela tem que preparar esse missionário antes de mandá-lo ele para o campo. Como é que você vai mandar alguém para um lugar que ele não sabe, não conhece língua, não conhece cultura, não conhece a situação social, não conhece a situação política e econômica do país? Ele tem que ter todo esse conhecimento para quando chegar lá, fazer a obra e fazer a obra bem feita para a glória do Senhor. Portanto, se houver todo esse planejamento, o trabalho está fadado ao fracasso. Então, se não tiver planejamento, pode ter certeza que o missionário vai para o campo e a obra não vai ser feita, porque não sentou para pensar, para ver as condições para mandar essa família para o campo. Avança. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro, o custo do sustento financeiro. Vamos ler esse texto aí, ó. Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas capítulo 14 e verso 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Isso é um princípio para a sua vida financeira. Você vai fazer o quê? Eu vou comprar uma casa. Já fez planejamento financeiro? Sabe quanto vai custar essa casa? Sabe quanto você vai dar por mês, pagar por mês? Você sabe o que você precisa fazer na casa? Esse planejamento tem que ser feito, irmão, para você não entrar em furada. Por que as pessoas se endividam? Porque gasta mais do que ganha e porque não se planeja. Você tem que sentar e planejar. O que é que eu consigo fazer? O que é que eu consigo ter? O pessoal, irmão, sempre implicou comigo por conta dos meus carros. Ah, mas você é um pastor e tal. Sim. E porque eu sou pastor, tenho que andar de quê? De Ferrari? Então me dê. Me dê e mantenha.
Quer que eu ande de Ferrari? Pode me dar e mantenha. Pode manter. Calma, eu quero que você não tenha Ferrari, pastor. Me dê. Só que cuidado, você vai manter. Você vai manter o seguro, vai manter o IPVA, vai manter o licenciamento, vai manter o combustível, vai manter a manutenção desse carro, porque eu não tenho para manter. Então o que você faz? Você dá um passo conforme a sua perna. Acabou. Acabou. Não é dar uma de louco, irmão. Tem uma coisa que você não tem condição. Fazer uma coisa que você não tem condição. Fica com aquele carnezão desse tamanho. Misericórdia. Dá até um ticado só de pensar. Ah, mas você tem condição? Tem. Então faça. Você tem condição? Faça. Agora não deu de louco. No outro dia eu fui lá no Júlio. Aí tinha um carrão lá, todo estrupiado, batido, estava fazendo motor. E eu falei, Júlio, esse carro aí dá perda total pelo seguro. É, pastor, realmente dá, mas o carro não tem. Aí o que acontece? Aí teve que fazer motor, fazer lataria, fazer um monte de coisa. E aí, irmão, então, por que o cara fez? Porque eu um doido, maluco, não sentou, não planejou. Será que eu vou ter condição para manter isso? Então é esse princípio que a gente ensina. Vai fazer qualquer coisa, sempre planeja. A igreja vai mandar um missionário, senta e planeja para ver se tem condição para fazer. Se não tem, não faça, porque vai dar errado lá na frente e a obra não vai ser feita. Mateus capítulo 5, versículo 37. Analisar o custo de vida do local e estabelecer um contrato com o missionário. Antigamente, irmão, pegava o cara e mandava, não fazia contrato, não fazia nada, depois tinha dor de cabeça. Leia aí, Mateus capítulo 5, versículo 37, olha o que Jesus ensina aí. Seja, porém, o vosso falar de sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Pronto, irmão, planeje, faça as contas, faça cálculo do que você pode ter. E se você entrar numa situação, cumpra com ela. Seja fiel àquilo que você fez, àquilo que você estabeleceu. Você não pode entrar numa coisa e não conseguir cumprir, é o que ele está dizendo. Ou é sim ou é não. Você não é sim, depois é não. Não, você tem que planejar para depois você entrar num negócio desse. A igreja que vai mandar um missionário, ela tem que planejar e saber se ela tem condição de ter uma missão do missionário no campo ou não. Se não tem, fica quieto. Não se mete onde não vai dar certo. Amém, meus irmãos? Amém. Então todo esse custo deve ser reajustado quando necessário. Não é colocar o missionário e largar lá. Você tem que entender que vai ter que ter um reajuste financeiro. Porque o custo de vida sobe. Não é, ele vai lá com 10 mil para o campo. E você vai levar ele com 30 anos com 10 mil? Não vai, daqui a pouco ele está pedindo esmola para poder manter ele e a família. Então tem que ter o cálculo de reajuste ano a ano. E outra coisa, contrato assinado e registrado em cartório. Para a pessoa saber que ela está indo voluntariamente, porque ela quer ir, mas que a igreja vai se comprometer em bancar ela. Para depois não vir com a história de processar a igreja, porque agora eu quero mais dinheiro. Não, tem que ter um contrato tudo bonitinho, para não ter problema para ser ninguém. Então todo esse planejamento dará tempo para o campo ter condições de se autossustentar. Então quando o missionário vai para o campo, que ele começa a levantar igrejas, abrir trabalho, aí começa a ter condição dele se sustentar pelo próprio campo. Mas até então, a igreja que mandou tem que bancar essa pessoa. Avança. Segundo, princípios básicos do sustento missionário. Está lá no capítulo 4, versículo 10 a 20. O sustento da família deve suprir todas as necessidades. Vai mandar para o campo? Tem que saber que tem que alimentar o missionário, a esposa e quantos filhos tiverem. Não, ó irmão, meu contrato é só com você. Tá, mas e a esposa e os filhos? Faz o quê? Não, põe para trabalhar. Não, se a família é missionária, a família vai fazer missão. A família vai trabalhar no campo. Então, vai mandar? Então tem que ter esse planejamento de saber que tem que suprir toda a necessidade daquela família. Fazer coleta regular, que é para poder entregar esse apoio. Então, o apoio financeiro deve ser uma resposta voluntária, gratidão a Deus pela sua bondade. Então, quando você dizima, quando você oferta, os irmãos sabem a diferença de uma oferta e oferta alçada? Sim ou não? Sim.
Qual que é a diferença da oferta alçada para a oferta normal? É uma coisa sensível. A gente vai pesar no bolso. A oferta alçada, pastor, na minha opinião, é uma oferta de peso. Acabou de dizer. É a oferta que sai do padrão corriqueiro. Ah, pastor, eu quero dar uma oferta alçada, mas aí ele pega e envelope e dá R$1. Irmão, põe na salva. Isso não é oferta alçada. Isso é mendicância alçada. Ah, eu vou dar uma oferta alçada, aí bota R$1. Não é, isso não é oferta alçada. Oferta alçada é um valor de peso. É um valor levantado. A oferta alçada é um valor levantado que você contribui para a obra. A oferta alçada é que nós temos para colocar essa aparelhagem aqui, irmãos. Essa aparelhagem aqui nós gastamos aqui, ó, com toda essa aparelhagem, essa caixa que vocês estão vendo aí. Essa caixa que vocês estão vendo aí, ela custa em torno de 4 a 7 mil reais, até 10 mil reais. Uma caixa dessa daí que vocês estão vendo. Nós fizemos a oferta alçada. Essa caixa saiu para nós no valor de 2 mil reais. Comprou o alto-falante, compramos o ativador e compramos a caixa e montamos aí. Só falta o rapaz vir ligar esse trem aí agora. Mas isso foi feito com oferta alçada. Uma oferta levantada, uma oferta que está para além daquilo que a gente dá corriqueiramente. Então, quando o crente faz um trem desse, ele tem que fazer voluntariamente e com espírito de gratidão. Se eu estou te dando isso aqui com gratidão, porque não tem o que a gente faça, meu Pai, agradecer. Tudo que nós temos para agradecer a Deus ainda é pouco. Se você se matar e se queimar, se jogar dentro do ácido sulfúrico, digo, você, esse aqui é meu sacrifício para o Senhor, me jogar dentro do ácido sulfúrico, ainda é pouco. É dar sem querer privilégio, sem querer nada próprio. Isso, é dar como gratidão mesmo. Amém, irmãos? Dia 17 de dezembro, nós vamos ter aqui um culto de ação de graça pelo ano de 2023. E nesse culto de ação de graça, nós vamos levantar uma oferta alçada aqui em nome de Jesus. Já para comprar as tintas para pintar a parede no terreno. Amém, meus irmãos? Amém. Então lembre-se que dia 17 nós vamos levantar uma oferta alçada aqui. Vamos agradecer a Deus pelo ano que passamos. Também a data do meu aniversário, que eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Vai ter bolo? Não sei, eu sei que eu vou agradecer a Deus pela bondade e misericórdia. E nesse dia nós vamos fazer uma oferta alçada. Cada um vai pegar o envelope lá e vai colocar a sua oferta alçada aqui. E nós vamos nos preparar já para comprar isso daí. Ah, pastor, mas e o dinheiro está na conta? Deixa ele quieto lá. Não está incomodando ninguém, ó. Deixa ele quietinho lá. Você tem que saber com quem você trabalha e como você trabalha. Eu estou calculando isso aqui, irmão, 2 mil reais de tinta. Eu também não vou comprar tinta vagabunda para pintar isso aqui, não. Quando foi feito isso aqui, o Gilvão comprou uma lata de tinta que nós compramos lá em Poá, que foi feito isso aqui. Não foi uma tintinha sem vergonha, não. Ah, fala, Gilvão. Vou orando aí, que eu estou com o terreno para vender. Vamos lá. Se Deus quiser, eu vou ter essa oferta alçada. A tinta Vamos orar. vai sair dali do terreno, em nome de Jesus. Vamos orar para vender logo esse terreno. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Porque quando eu comprei a tinta aqui, na época, foi a melhor. Foi. A redondeza aqui, ninguém tinha uma tinta, mas a gente comprou aqui. Essa tinta foi comprada em Poá. Pô, mais cara na época. A tinta preparada lá que eles fizeram. E aí nós vamos comprar essa mesma tinta para a gente pintar aqui e deixar a nossa igreja bonita. É uma oferta alçada. É uma oferta de peso, como os irmãos falaram. Não é uma oferta corriqueira, que eu dou corriqueiramente. É uma oferta que vai para além daquilo que você dá cotidianamente. Amém? Oi. Lembrando que, como o irmão Zezinho falou aí, sem esperar recompensa. Sim. Mas a palavra ensina que Deus recompensa cada um. Sim, porque Ele está vendo o nosso coração voluntário para abençoar a obra dele. Então, se Ele vê um coração voluntário, o que Ele vai fazer? Ele vai abençoar esse coração voluntário, para que ele continue voluntariosamente contribuindo. É porque quem dá esperando a recompensa está fazendo barganha com Deus, né? Eu estou dando isso para receber aquilo. Então não é uma coisa de gratidão, é negociar. Exato. E se quiser fazer negociado, faça com o diabo. Porque Deus não faz negociado com ninguém. Agora o diabo faz.
o sustento deve ser amplo para a família. É uma oferta permanente. Algumas igrejas, ela está cada, por exemplo, domingo que vem eu vou pregar numa igreja, ali em Poá, como eles têm missionário no campo, então sempre eles estão fazendo esse culto para levantar a oferta, para poder mandar para esse missionário que está lá no campo. Então, é uma oferta que tem que ser levantada de mês a mês. Nós fizemos uma época aqui, né? Fizemos, quando nós tínhamos aqui, nós fizemos um período aqui. Para a Índia, não foi? Foi para a Índia. Na hora que a gente achar um missionário, nós vamos levantar uma oferta também para poder ajudar. Porque eu não conheço ninguém, eu também não vou ficar dando aléu, né? Na doida. Avança. Terceiro, um apoio fiel e permanente. Paulo agradece a igreja de Filipe pela ajuda. Então era uma igreja que estava sempre com Paulo, financeiramente, apoiando, ajudando e contribuindo com aquela obra missionária. Lembrando, irmão, que a cidade de Corinto era uma cidade rica. Era uma cidade portuária. Filipos não era uma igreja tão abastada assim. Mas o coração daquele povo era tão voluntarioso que eles apoiaram todo o ministério missionário de Paulo enquanto Paulo estava no trabalho missionário. Então Paulo agradece a essa ajuda. A igreja não pode negligenciar o sustento missionário por falta de planejamento. Se não se planejou, mandou, agora se vira. Se vira. O que você não pode deixar é padecer um missionário. Como a gente fazia aqui antigamente, que mandava os obreiros para uma congregação, depois não tinha condição de manter esse cara. Aí ficava aquela perreação, aquela perturbação, aquela molação. Então, se você vai fazer alguma coisa, saiba se você tem condição de fazer aquilo ou não. Amém, meus irmãos? Portanto, o grande desafio da igreja não é só enviar, mas principalmente manter. Para enviar já vai uma grana grossa. Para manter que é o desafio. Não é mandar você ajuda o dinheiro e manda. Mas e manter a família lá? E manter o povo lá? E aí que está o negócio. Não é só o fato de mandar, mas é o fato de manter o missionário e a família no campo fazendo a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui eu não me meto nesse tipo de coisa porque eu sei aonde minha perna vai. Então eu não faço loucura de, vamos aqui só para dizer que eu tenho um apoio no missionário. Não vou fazer essa loucura, uma que eu não vou pesar ninguém, nem vou colocar ninguém em risco lá padecendo, passar fome. Então, o dia que a igreja tiver condição, a gente trabalha com isso. Por enquanto não temos, então vamos ficar quieto fazendo só o que dá para a gente fazer. Amém, meus irmãos? Portanto, o grande desafio é manter a pessoa no campo e não só enviar. Avança. Terceiro ponto. Aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Filipos era uma igreja generosa, ao contrário da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja que nunca apoiou Paulo. Era uma igreja que sempre deu trabalho, uma igreja que contestava o chamado apostólico de Paulo. Paulo teve que, nas duas cartas escrever, teve que se defender, dizer: eu sou apóstolo como os demais. Eu vim de maneira tardia, mas eu fui chamado pelo mesmo Senhor que chamou Pedro, que chamou Mateus, que chamou os apóstolos. Eu fui chamado pelo mesmo Senhor na estrada de Damasco. Então era uma igreja que deu trabalho para Paulo, sempre deu trabalho, e subiu da história como uma igreja problemática. Não era uma igreja que apoiava Paulo, era uma igreja que atacava Paulo, que deixava, se pudesse, deixava Paulo padecendo e não ajudava. Então os dons não adiantavam nada. Tinha todos os dons. Aqui não resolveu nada. A igreja de Corinto, nada. Por quê, irmão? Porque o dom espiritual, ele não trabalha caráter de ninguém. O dom espiritual, ele vem pronto. É da parte de Deus. O fruto do Espírito é que trabalha no caráter do seu caráter. O que estava faltando na igreja de Corinto não era dom, era o fruto do Espírito. Para que o caráter pervertido daquela igreja pudesse ser mudado. Mas como eles eram pervertidos carnal, não tinha mudança na vida daquele povo. Diga. Como ele era apóstolo, a igreja tinha obrigação de ajudar ele. Sim, a igreja tinha obrigação de manter ele. Paulo vai dizer isso. Ela tinha por obrigação de manter Paulo no campo missionário. Mas ele não pôde contar com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto só pôde contar com o problema. O problema eles davam bastante. A
pessoa aqui e manifestar o dom na vida dele. Não quer dizer que aquela pessoa é espiritual, não, meus irmãos. Só quer dizer que naquele momento, naquele culto, a pessoa estava disponível ali. Cultuando, Deus fala, então vou manifestar. Até porque o dom é dele, não é nosso. Então ele usa quem ele quer. Mas dom não trabalha caráter de ninguém. O que trabalha o caráter do crente é o fruto do Espírito e não do espiritual. Do espiritual é uma ferramenta para trabalho, não é uma ferramenta para me mudar. O que me muda é o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Nós vamos aprender isso ali. Já terminar o livro de Cristo, vamos aprender. A igreja de Corinto mostrou sua insensibilidade. Vamos ler esse texto aí? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9. Vamos ver como é que a igreja de Corinto se comportou em relação a Paulo em toda essa situação. 2 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9. Outras igrejas despojiam. Eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Veja que Paulo não contou com ele estava em Corinto. A igreja de fora é que mantinha Paulo dentro de Corinto. Porque a igreja de Corinto, se pudesse matar, era Paulo. Mas como tinha igreja da Macedônia e outras igrejas apoiando, Paulo conseguiu permanecer naquela cidade, pregando o evangelho, ensinando a palavra àquele povo. Então era uma igreja problemática. A igreja de Corinto era uma igreja próspera? Era uma igreja próspera, porque ela estava em região portuária. Região portuária sempre tem fluxo de gente. Somente naquela época, a rota de comércio era uma cidade rica em relação a Filipe, era uma cidade abastada. Se a cidade é uma cidade abastada, logo quem se converte vai trazer essa prosperidade para dentro. É a mesma coisa, irmão. Você sai daqui, vai lá para a igreja em Alphaville. Você acha o quê? Que a igreja de Alphaville, quanto que é o rendimento de uma igreja? Tem uma igreja aqui lá em Alphaville que é da igreja Lagoinha. Quanto vocês calculam quanto que é o dízimo daquela igreja ali? Só empresa. Uma região abastada. Agora vem para o fundão na Zona Leste. Há uma diferença entre uma cidade, um local, outra, há uma diferença. Então é mais ou menos assim. Filipe está lá no extremo leste e Corinto lá na região de Alphaville, entrando muita coisa e o povo deixando Paulo padecer. Paulo só não padeceu porque a igreja de Macedônia, essa igreja apoiada. Ele disse, eu não quero ser pesado, porque ele sabia que se ele dependesse daquela igreja, ele estava dentro d'água. Mas como ele não dependeu, então ele disse, olha, graças a Deus que eu tenho essa igreja. Se eu depender de vocês, eu morro de fome. Assim é a igreja de Corinto. Paulo contou com o apoio de outras igrejas que está lá no capítulo 4, versículo 15. Temos que ter uma compreensão plena da importância da contribuição para a obra missionária. Então a gente tem que ter uma visão ampla com relação a isso. Que é uma obra necessária, que é uma oferta necessária, que é uma oferta que ajuda a manter a obra do Senhor e ajuda a manter essas pessoas que se dedicam na obra missionária e levar a palavra de Deus. Então eu tenho que ter uma visão ampla. Até porque tudo que eu tenho não é meu. Tudo que você tem não é seu. Nós somos só mordomos daquilo que não é nosso. Amém, meus irmãos? Nós só administramos. É tudo do Senhor. Tudo é dele, nada é nosso. Avança. Tendo consciência de nosso dever. Leia esse texto aí, já. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. O erro de Paulo foi isso aí, viu? Não tem ensinado aquela igreja. Que a gente viu semana passada que ele não reconhece esse erro. De não ter ensinado aquela igreja que ela deveria contribuir. Leia aí, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Paulo está dizendo, você quer dar R$1? Tu vai ver com R$1 a vida toda. Você quer dar 10 centavos? Vai ter 10 centavos a vida toda. Porque aquele que semeia pouco, vai colher. Ele está fazendo a analogia do agricultor. Se o agricultor não
colher aquilo ali. Não é ele pensar, eu vou plantar só aqui e o resto do campo vou deixar aí ao léu que vai nascer. Não, não vai nascer. Só vai nascer onde você plantou. Então você só vai colher aonde você plantou. Não está chantageando ninguém, é a palavra. Não. Ele está mostrando, se você semear pouco, ele está fazendo a analogia do agricultor. Se o agricultor decidir fazer um quadrante de 1 metro quadrado, vou plantar só aqui, e ele achar que ele vai colher de todo o campo que ele tem, ele vai colher só aquele próximo que ele semeou. Então isso pode dizer, se você semear pouco, a sua colheita vai ser pouco. Continua. E o que semeia em abundância também ceifará. Pronto, então se você tem uma terra de 1000 metros quadrados e você semear na terra toda, o que vai acontecer? Você vai colher da abundância de toda aquela terra que você semeou. Agora, se você semear só um pedacinho, espere colher dos 1000 metros quadrados que você não vai colher. Então, se você semeia com abundância também você vai colher. Continua. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, contribua com alegria. Contribua não por necessidade. Eu estou dando isso daqui porque eu estou necessitando. Não, dê com alegria. Porque com a mesma alegria que você contribuir, é a mesma alegria que o Senhor vai semear na sua vida e vai fazer você abundar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus provê todas as nossas necessidades. Não temos desculpa para não contribuir, irmãos. Deus supre todas as nossas necessidades. Deixa eu ler o 8 aqui. Lê o 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pronto, está aí, não está dizendo, eu vou dar paga, minha gente. Seja abundante, que eu também vou fazer você abundar para a glória de Deus. Então todo mundo tem condição de contribuir. Falei aqui uma vez, vou repetir. Deus não quer que você se enriqueça para depois você começar a contribuir. Deus quer que você contribua do pouco que você tem. Porque se você for fiel no pouco, qual é a conta da Bíblia? No muito eu te colocarei. Veja a conta do servo. Se você for fiel no pouco que você tem, fidelidade no pouco, Deus vai te colocar no muito. Agora, se você não for fiel no pouco, você vai ficar no pouco mesmo. Leia esse texto aí, Jesus. Mateus capítulo 6, verso 20 e 21. Esse investimento é juntar tesouro nos céus. Quando você contribui, você não está juntando tesouro na terra. Você está juntando tesouro no céu. Leia Mateus capítulo 6, verso 20 e 21. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pronto, irmão, ajunte tesouro no céu, porque lá o ladrão não vai roubar, a traça não vai comer, o olho porco não vai pegar, a inveja não vai alcançar. Mas se você decidir colocar o teu coração aqui na terra, o ladrão vai roubar, a traça vai comer e a inveja vai roer. Mas se o teu coração estiver lá no céu, ou seja, se você contribuir com gratidão, com voluntariedade, você está juntando um tesouro no céu, porque isso é uma obra espiritual. Amém, meus irmãos? Amém. Então, contribuição é uma obra espiritual, porque é na contribuição que você dá a condição de manter a obra de Deus. Nós só estamos aqui porque os irmãos contribuem, os irmãos ofertam, por isso que nós estamos aqui. Fazendo o quê? Uma obra material? Não, estamos aqui fazendo uma obra espiritual. Então você pensa, quando eu contribuo na oferta, eu estou fazendo uma obra espiritual. Eu mantenho a casa do Senhor funcionando, para que a gente venha aqui, cultue, louve ao Senhor, aprenda a palavra e receba a graça do Senhor sobre a nossa vida. Então isso é uma obra espiritual. É ser fiel no pouco, para ser colocado no muito. Avança. Pessoas financiando a obra divina. Abra esse texto aí, gente. Lucas capítulo 8, versículo 1
a 13. Olha só, irmão, até Jesus foi sustentado. Vamos ver. Lucas capítulo 8, do versículo 1 a 3. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saía 7 demônios, e Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Ela sustentava, era o colégio apostólico e o Cristo junto. Não pense que quando Jesus começou a chamar os apóstolos, cada um estava trabalhando e largaram tudo que estavam fazendo para seguir o Galileu. E não se importaram como é que ia comer, como é que não, eles simplesmente foram. Mas a Bíblia diz que Deus preparou essas mulheres para bancar o ministério missionário de Cristo e dos seus discípulos. E veja que tinha gente abastada da alta sociedade aí, mantendo e bancando o Cristo e os seus discípulos para pregar o Evangelho. Então, se não tivesse essas mulheres contribuindo, o Cristo tem que dividir seu dia entre trabalho e a pregação do Evangelho. Mas Deus preparou essas mulheres abastadas, que contribuíram para manter o Cristo no campo e os discípulos junto com ele. E Mateus era rico, né? Também, e largou tudo, e foi seguir a Jesus. Então, nós somos responsáveis por financiar essa obra. Muitos de nós não iremos para o campo, mas podemos manter aqueles que vão. Eu não vou, já falei, eu não tenho chamada missionária, nem adianta inventar moda que eu não vou. Eu vou fazer o que lá? Eu não tenho chamada para isso. Mas tem outros que têm. E esses que têm, já que eu não tenho essa chamada, eu mantenho aqueles que têm essa chamada, essa vocação, para fazer a obra missionária. Então, a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Então, essa obra é feita segundo a vontade de Deus, Ele não vai deixar faltar recurso para que essa obra seja realizada em nome de Jesus. Avança. E aí nós encerramos aí. Abraão, o Felipe. Felipe também. É Felipe também, né? Mas chama de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e nós encerramos aqui a nossa lição de hoje. O que diz aí? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para isso, irmãos, é preciso ter pessoas que vão. E também é preciso que as pessoas que fiquem mantenham as que vão. Para que aconteça isso que o apóstolo Paulo diz, que o Evangelho avance, que a pregação avance. Mas para isso tem que ter aqueles que vão. E tem que ter aqueles que vão manter esse povo no campo missionário em nome de Jesus. Amém? Desliga aí para mim, Jesus, por favor. Graças a Deus, vamos orar. À noite nós estamos aqui novamente, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor.